Legalmente, a escravidão não existe mais. O último país a abolir o trabalho escravo foi a Mauritânia, em 1981. No entanto, segundo a OIT, Organização Internacional do Trabalho, 13 milhões de pessoas ainda são vítimas de trabalhos semelhantes à escravidão no mundo. A escravidão pode ser definida quando uma pessoa é obrigada a trabalhar para outra sem ter nenhum tipo de remuneração. E, em segundo lugar, que ela não tem liberdade de sair. E a terceira característica que muitas vezes é mencionada é o fato de que ela pode ser vendida, embora isso não seja universal. O trabalho escravo moderno, ele é uma metáfora, digamos assim, ele é uma maneira de se dizer que pessoas que são submetidas a condições subhumanas, em que elas são quase que forçadas a trabalhar, isso é um regime semelhante à escravidão. Os primeiros relatos sobre o início da escravidão vêm da Antiguidade, no Antigo Oriente, conhecido como Oriente Médio. Pode-se dizer que o trabalho forçado teve várias características que variaram de acordo com o contexto histórico, de acordo com a economia, a política, a sociedade e os valores culturais de cada lugar. Para as sociedades democráticas contemporâneas, pode parecer estranho, mas na antiguidade a escravidão era uma prática de Estado, com regras bem definidas e aceitas por parte da população. Uma das primeiras formas de um povo subjugar o outro a trabalhos forçados era por meio de guerras, de conflitos. Guerreiros e povos derrotados tornavam-se escravos dos vencedores. A escravidão na antiguidade, ela esteve muito ligada ao fato de que as propriedades rurais elas foram crescendo e elas passaram a ter necessidade de grande número de pessoas trabalhando. Essas pessoas, então, eram escravizadas, principalmente de cidades vizinhas ou de outros impérios. Então você tinha que dar conta de uma grande produção. À medida que não se conseguia dar conta dessa grande produção em vista das demandas da cidade, foi-se buscar esse trabalho, essa mão de obra extra escravizada. Para entender a história da escravidão na antiguidade, é fundamental destacarmos a Grécia Antiga, civilização que surgiu por volta de 2000 anos antes de Cristo, entre os mares Egeu, Jônico e Mediterrâneo. Era formada por povos nômades, vindos de outras partes da Europa e da Ásia. A civilização grega deixou traços marcantes no Ocidente, tanto nas artes quanto na filosofia, na arquitetura, na educação, na medicina, na ciência e na política. A civilização grega ela teve uma contribuição fundamental para o mundo ocidental em diversos aspectos, político e filosófico. Ou seja, os gregos começaram a pensar o mundo, explicar como ele funcionava, tendo o homem como referência. Então, esse legado da filosofia grega, ele está conosco até hoje. Foi na Grécia Antiga, durante o período arcaico, entre 700 e 500 anos antes de Cristo, que começaram a se formar as cidades-estado, conhecidas como polis. Independentes politicamente, elas tinham suas próprias leis e instituições, como acontece nos países hoje. As mais importantes eram Esparta e Atenas. Atenas surge como uma polis aristocrática, onde o poder político e econômico estava nas mãos dos grandes proprietários de terra, os eupátridas. Os prisioneiros de guerra eram comprados para desempenhar funções como guardas, artesãos, trabalhadores domésticos, da construção civil e até pedagogos, como eram chamados os escravos que levavam as crianças para a escola. Esses escravos urbanos tinham condições de vida melhores do que aqueles que trabalhavam nas minas ou na agricultura. Parece contraditório, mas para os atenienses, a escravidão era essencial para o desenvolvimento da democracia. A democracia em Atenas, ela estava baseada na escravidão. Porque os cidadãos eram apenas aqueles que eram livres, tinham cidadania ateniense, portanto tinham direito ao voto. Era um número pequeno de pessoas. Nunca houve o ideal de igualdade para todos, né? O importante era a igualdade entre os homens. Era necessário que houvesse escravos trabalhando na cidade, escravos trabalhando no campo.
em latifúndios. De tal maneira que esses escravos que não tinham direito à cidadania não eram atenienses, eles eram a sustentação da própria democracia. Em Atenas também havia outra forma de escravidão, que era por dívidas. Se uma pessoa tivesse uma dívida com outra e não pudesse pagar, ela se transformava em escrava durante um determinado tempo. No século VI a.C., um político chamado Solon enfrentou a elite formada pelos eupátridas e pôs fim à escravidão por dívidas, além de impedir que os cidadãos atenienses fossem escravizados. Que fez com que as pessoas pudessem não mais ser escravizadas internamente, ou seja, não havia mais, ele aboliu a escravidão por dívidas em Atenas. Isso apenas reforçou a necessidade imperial de Atenas de conquistar outras cidades e até regiões fora da Grécia, de maneira a ter escravos que pudessem trabalhar. Os escravos em Atenas viviam situações diversas. Eles não estavam submetidos constantemente a castigos físicos, não desenvolviam apenas trabalhos manuais, mas tinham seus próprios saberes. Em alguns momentos, podiam ser remunerados por seus trabalhos e, eventualmente, conseguiam até mesmo comprar a própria liberdade. Em Atenas, o escravo, quando ele conseguia comprar sua liberdade, ele se tornava um meteco, ele se tornava um estrangeiro. O ex-escravo, ele não tinha muitos direitos, ao contrário, ele continuava sendo um pária, sendo uma pessoa isolada da sociedade. Fundada no século IX a.C. por um povo indo-europeu, Esparta era bem diferente de Atenas. A cidade-estado era composta por uma oligarquia dedicada ao militarismo, onde o grupo social mais privilegiado era dos esparciatas, filhos de pais e mães espartanos. Os esparciatas eram proprietários de quase todas as terras cultivadas no local. Há uma diferença muito grande entre a situação de Esparta e Atenas em relação aos escravos. Enquanto em Atenas, esses escravos eram oriundos de outras cidades e trabalhavam tanto na cidade quanto nas fazendas, em grande número, em Esparta não. A escravidão em Esparta ela era coletiva. Então significa que os espartanos haviam conquistado aquela população local e eles tinham um domínio coletivo sobre esses escravos. Eles dominavam essa população coletivamente. Os ilotas, nome que se dava aos escravos, desempenhavam atividades ligadas ao serviço público e eram obtidos por meio de vitórias militares empreendidas pelas tropas espartanas. Os escravos eram maioria em Esparta. Os homens livres representavam apenas 20% da população, o que correspondia a cerca de 9.000 cidadãos. Nós podemos dizer que, no caso de Esparta, não eram escravos por conquistas, mas eles eram hereditários, eles tinham sido conquistados, eles eram os habitantes originais daquela região, foram escravizados e continuaram a ser escravizados pelos séculos seguintes. Os gregos eram uma cultura antiga, quando o Estado romano começou a expandir os seus domínios. Nos séculos 4 e 3 a.C., Roma era uma república com características imperialistas. Suas tropas avançavam pela Península Itálica e depois para além dela. No final do século I a.C., o Estado romano já tinha poder sobre grande parte da Europa, sobre o Oriente Médio e o norte da África. Roma teve uma expansão baseada num sistema de guerras, de conquista, mas também de cooptação das pessoas e das comunidades. Eles sempre deixavam uma opção para a cidade, que eles estavam interessados. A cidade poderia se render e se tornar aliada, pagar impostos. Ou, se não se rendesse, seria conquistada. Usando o termo da nossa época, vai praticamente internacionalizar essa lógica da escravidão dentro da cidade-estado, que era aquilo que já existia na Grécia, em Roma. Ela vai ampliar isso como se fosse uma dinâmica mediterrânica. A sociedade romana se organizava entre patrícios, plebeus e escravos. Os patrícios eram os senhores que dominavam o Senado romano e eram grandes proprietários de terras, onde desenvolviam a agricultura e a pecuária. Os plebeus eram os camponeses, os artesãos e os comerciantes. E, finalmente, os escravos, que tanto podiam ser prisioneiros capturados nas conquistas territoriais e que acabavam trabalhando nas grandes propriedades fundiárias, quanto aqueles que eram comercializados para abastecer essa demanda de mão de obra nos latifúndios. Para a articulação desse império, que foi fortemente caracterizado
pela grande propriedade de terras e de, enfim, trocas agrícolas muito fortes, o trabalho escravo ele foi essencial. Em Roma, os escravos eram também vendidos como gladiadores, atividade considerada diversão pública. A maior parte dos gladiadores eram escravos. E é justamente aquela pessoa que a vida não era considerada tão importante, que era desqualificada socialmente, que era considerada a figura mais subalterna daquela sociedade, que poderia ter a vida colocada ali à disposição assim e morrer eventualmente no meio do combate. Entre os escravos comercializados como gladiadores, destacou-se Espartaco. Ele se revoltou contra a humilhação e injustiças cometidas contra os escravos e conseguiu arregimentar uma legião de cerca de 100 mil homens para enfrentar o exército romano. Essa revolta durou 2 anos. O exército romano ele é composto por membros, muitas vezes os generais, eles são pessoas que estavam esperando grandes glórias militares e ter os nomes deles relacionados a grandes glórias. Lutar contra um exército de escravos, para eles era uma coisa que não tinha importância nenhuma. Só que esse exército, ele ia aumentando cada vez mais, então as notícias elas iam ficando cada vez mais, enfim, fortes em Roma, até que eles criam uma grande ação, que foi liderada por Crasso, para eliminar de vez o exército de Espartaco. Em Roma, assim como na Grécia, persistia ainda outra forma de escravidão. Os plebeus endividados eram escravizados durante um tempo até saldarem suas dívidas. No século IV a.C., após obterem o direito de representação política na Assembleia Plebeia, os plebeus conquistaram o fim da escravidão por dívida. A escravidão em Roma, a diferença da Grécia, era caracterizada pelo fato de que muitos escravos urbanos trabalhavam na casa do senhor, podiam ser alforriados. Eram aqueles principalmente que geriam bens econômicos, eram administradores, e eles então eram alforriados e passavam a ter o nome do seu senhor, passavam a fazer parte da família do senhor. E o seu filho tinha pleno direito à cidadania como membro dessa família que o libertou. Uma questão muito importante em Roma é que o escravo em Roma, quando ele conseguia comprar a sua liberdade, a manumissão, ou quando lhe era dado essa liberdade, ele se tornava um cidadão romano. Então esse era um mecanismo de cooptação muito forte e que foi muito importante para o sucesso durante tantos séculos do mundo romano. A escravidão na antiguidade greco-romana ficou na história como uma forma de exploração do trabalho. Outros modos de escravidão existiram nas Américas, na África e em diferentes regiões do mundo ao longo do tempo. Hoje, essa prática já não existe por lei. Conquistas como os direitos trabalhistas e os direitos humanos baniram a escravidão. Mas algumas de suas características ainda persistem. As condições precárias de trabalho e o controle da liberdade são uma realidade para parte dos trabalhadores.